podcast 7 Crescimento, o cenário perfeito para te desenvolveres, com Sofia Bento. Olá, bem-vindos. O meu nome é Sofia Bento, sou psicóloga clínica e da saúde, coach e uma apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal. Criei o podcast 7 Crescimento como um espaço para te ajudar a desenvolver inteligência emocional e autoconhecimento. E hoje vamos falar de propósito de vida e busca de sentido. Eu gosto de temas complexos, vocês já repararam, não é? Andei aqui a pesquisar, a ler, a discernir sobre isto e há tanta coisa por dizer sobre este tema, mas eu vou tentar aqui simplificar e organizar ideias gerais. E porquê que eu vos trouxe este tema? Esta questão do propósito sempre foi uma questão existencial para mim. Sempre fui, desde miúda, uma pessoa mais introspectiva, que procura encontrar o sentido da vida e guiar-se por isso. Eu gosto deste processo, da pesquisa, dos exercícios que me levam até lá. E o coaching foi muito importante para mim neste processo, para encontrar estas respostas na minha vida. Sabem aquelas pessoas que pensam muito e que têm muitas ideias? Pois, eu sou essa pessoa. O coaching ajuda-me a focar, a canalizar a minha energia para avançar, para produzir algo concreto em vez de ficar no estado mental da coisa e a fabricar pensamentos ansiosos e que levam à procrastinação. E a desmotivação de quem chega muitas vezes à ação prende-se com este sentido, né? Esta busca de sentido pelas coisas, do trabalho, dos relacionamentos, da vida em geral. E por isso eu achei que iam gostar de pensar sobre isto também. Primeiro que tudo, e antes de irmos à nossa história de hoje, vamos começar por definir o que é isto do propósito. E eu devolvo-te isto em forma de perguntas. O que é o propósito para ti? Como é que tu defines esse conceito na tua cabeça? Já paraste para pensar? Qual é que tu achas ser o teu propósito? Bem, o propósito pode ser definido como uma experiência enriquecedora de nos sentirmos ligados a algo superior a nós. É como um poder que carregamos dentro do peito, que nos ajuda a prosperar quando as coisas correm bem e a ultrapassar fases mais difíceis da vida. Ou ainda, é quando a pessoa contribui para algo positivo para o mundo, quando a vida teve significado para além daquilo que é o trivial, e ofereceu valor positivo também na vida do outro. Já tinham pensado no vosso propósito como algo assim? Vamos descobrir. E qual é que é a utilidade de sabermos o nosso propósito? Perguntam vocês. Bem, o propósito conecta-nos com aquilo que é mais importante. Coloca-nos no carris novamente, sempre que nos afastamos de nós, das nossas próprias regras, daquilo que definimos para a nossa vida. O propósito também nos dá uma justificação. Um para quê? E mantém-nos conectados com a nossa mais profunda essência. Sempre que tu te questionares para que é que eu estou a fazer isto, pensa em qual é o teu propósito e relembra-te do para quê que estás a fazer aquilo que estás a fazer. E hoje eu decidi trazer-te a história do João. Ultimamente eu tenho trazido histórias de raparigas, mas decidi honrar aqui o público masculino que representa 30% dos ouvintes do meu podcast e que ultimamente também tem aparecido mais em consultório. Então, nada do que falo, estas dificuldades são exclusivas de algum género, ok? São apenas personagens. E hoje eu trago-vos o João. O João sentia-se desmotivado, porque andava sempre em busca de um sentido para a sua vida. Fez um curso profissional no secundário, já tinha vivido noutro país, feito diversos trabalhos, mas sentia que a sua vida não tinha grande sentido. Parecia que os dias eram todos iguais e que nunca tinha feito nada de grandioso com a sua vida. Esta falta de sentido fazia com que o João se sentisse ansioso, angustiado e que andasse em círculos, sem saber o que fazer. Não sabia se havia de ficar em Portugal ou de ficar de vez lá fora, se havia de tirar algum curso para se especializar em algo ou se devia trocar de trabalho. No fundo, ele queria perceber o que havia de, entre aspas, errado com ele. Em dias em que sentia mais stress, o João bebia uns copos para relaxar. Por umas horas os pensamentos acalmavam, mas depois voltava tudo ao mesmo. Também notou que andava a fumar mais, que gastava cada vez mais dinheiro com isso e que ficava muitas horas agarrado à televisão. E, bem, ele não se revia nesses comportamentos. Tirava férias do seu trabalho, mas não sentia grande motivação para fazer nada. Sentia-se desnorteado, não tinha vontade de fazer sempre as mesmas coisas, era difícil para ele sentir prazer nas atividades do dia a dia. Achava que as férias iam servir para pensar na vida e tomar grandes decisões, que iam ser o tal momento revolucionário em que encontraria as respostas todas que procurava. E depois, bem, nada acontecia. O João tinha a crença de que se sentia assim porque nunca tinha gostado muito de estudar e que por isso nunca tinha estudado muito tempo. Acreditava que o seu trabalho não era algo que lhe desse reputação, que tivesse grande reconhecimento como o primo que era médico ou a mãe que era engenheira. Achava que os seus pais não tinham assim tanto orgulho em si como ele gostaria, por esse motivo. Existia alguma angústia no João quando se comparava aos outros. Achava que ele não era tão bom, que não era tão inteligente, ou que até ganhava bom dinheiro nas temporadas que passava no estrangeiro, mas que isso não mudava o vazio que sentia. No fundo, ele tinha ido para o estrangeiro porque os amigos diziam que lá é que se fazia bom dinheiro. Era trabalhar de manhã à noite, mas olha, pelo menos não pensava nestas coisas. O João dizia: Fogo, tenho 33 anos e ainda não tenho nada. Não alcancei nada na vida.
O João sentia-se assim porque vivia de acordo com a definição de sucesso das outras pessoas, sem nunca ter parado para pensar o que era ter sucesso para si na sua própria perspectiva. Ele queria ter uma vida diferente, mas nunca parou para pensar, afinal, que vida quero eu ter? Quais são os ingredientes que precisam estar presentes para eu me sentir feliz e realizado? O que tem de acontecer na minha vida para me sentir dessa forma? O João, tal como muita gente, tem algumas crenças sobre isto do propósito e que lhe estão a gerar algum sofrimento. Alguns exemplos de erros comuns que cometemos e que geram em nós muita ansiedade e nos fazem passar por crises existenciais são o facto de acharmos que o nosso propósito tem de ser algo grandioso, à escala mundial, ou que impacta a vida de muita gente. Ou ainda, acharmos que o nosso propósito está inteiramente ligado ao quanto estudamos, quanto temos, quanto concretizamos em X tempo ou até X idade. Acharmos que o nosso propósito nos surge como algo concreto num determinado momento da nossa vida, que a partir desse momento tudo vai fazer sentido, ser perfeito, que vamos ter todas as respostas, saber sempre o caminho e que esse vai ser o grande propósito que vai reger toda a nossa vida em todas as áreas e nunca mais vamos ter dúvidas existenciais. Bem, tenho que ser eu aqui a trazer-te a má notícia que não funciona bem assim. Mesmo quando sabemos qual é o nosso propósito, a nossa razão de viver, vamos ter dúvidas no caminho, sentir medo, ansiedade, questionar-nos se aquilo é mesmo o caminho a seguir. A importância de sabermos o nosso propósito é mesmo isso, saber que caminho seguir quando temos dúvidas, saber em que trilho nos mantermos quando surgem adversidades, quando colocamos em causa quem somos, o que fazemos e qual o caminho mais adequado para seguirmos. E o que é que tu achas que pode ajudar o João? Bem, eu diria 6 coisas que podem ajudar. Primeiro, estruturar rotinas. Isto ajuda-nos a gerar previsibilidade, a gerir o tempo e a criar estímulos novos no nosso dia a dia. Segundo, fazer exercício físico, pois ajuda a gerar clareza de pensamento, a lidar com a ansiedade, a gerar bem-estar, energia e motivação. Terceiro, fazer voluntariado. Isto porquê? Porque ajuda a promover o sentido de contribuição social, de servir o outro com algum talento que se tem, nem que seja o nosso tempo, estarmos lá simplesmente presentes para ouvir. Quarto, estar em conexão com os outros e com a natureza. João, tu deves sair com os teus amigos, conversar, conhecer pessoas novas e novas formas de ver o mundo. Quinto, fazer terapia, perceber se existe aí algum grau de depressão ligeira, por exemplo. E sexto, fazer coaching, para conseguir gerar clareza e energia para concretizar objetivos, organizar ideias, etc. E claro, eu perguntava ao João, João, o que é que te apaixona? O que é que tu gostas de fazer? Acho que aqui uma reflexão importante de se fazer é nós, e eu estou aqui a incluir-me, muitas vezes vivemos obcecados com a necessidade de encontrar um grande propósito para a nossa vida e esquecemos de fazer o quê? De viver o dia a dia, de aproveitar as pequenas coisas, de fazermos coisas que gostamos só porque sim, sem uma grande razão por trás. Escrever porque apetece escrever, ler um livro porque apetece ler, ir à praia, viajar, aprender mandarim, só porque sim, só porque gostamos, porque nos faz sentir bem e para sermos mais felizes. Viver só por si só já é ir de encontro ao nosso propósito, desde que sejamos nós próprios e que vivamos as nossas próprias escolhas. Exemplos disso. Eu tenho um amigo que tem um fascínio pelo Japão. Há uns anos andou a aprender japonês só porque sim, só porque gostava. E agora viu uma empresa japonesa que tem escritórios cá em Portugal e que é útil de entender a língua e a cultura. Óbvio que ele vai ter mais destaque do que qualquer outro candidato que não tenha estes conhecimentos. Mas o propósito de ele estudar e de se interessar disto há 15 ou 20 anos atrás não tinha nada a ver com encontrar um emprego X ou Y na empresa X ou Y. Ele apenas gostava e se interessava. E eu, por exemplo, sempre gostei de aprender línguas, de viajar, de conteúdos de desenvolvimento pessoal. Em vez de estar a ver o Big Brother, por exemplo, eu gosto de ouvir podcasts, de ver documentários biográficos. Eu gosto de trabalhar com pessoas e, de alguma forma, tudo isto se relaciona. Se eu não tivesse passado por determinadas experiências, não tinha escolhido ser terapeuta, ter um podcast, porque as coisas vão acontecendo. Se ficarmos demasiado obcecados em abrir uma determinada porta porque achamos que aquela é a porta e que é tal que nos vai fazer felizes, dar dinheiro, dar estabilidade, etc, 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 então nem vamos prestar atenção talvez a uma janela enorme que está ali aberta, mesmo ao lado, disponível para nós entrarmos sem tanto esforço. E agora vocês dizem, e tal, sim, sim, isso é muito lindo, mas eu quero exercícios práticos, coisas que eu posso fazer para chegar lá, para perceber melhor, para ter mais clareza daquilo que eu quero fazer com a minha vida. Bem, vocês pedem e eu trago. Primeiro ponto, nós só conseguimos perceber qual é o nosso propósito quando sabemos quem somos. E isto porquê? Porque o nosso principal propósito é sermos nós mesmos. É isso mesmo. Parece super óbvio, mas não é. Não dá para seres mais ninguém. Daí que a comparação, fazeres com o outro, é um buraco sem fundo. Tu nunca vais ser igual ao outro. Nem é suposto isso acontecer. Então, tu vais agarrar no teu caderno e se bem, meus amigos, vocês chegaram aqui ao 7º episódio e ainda não têm o vosso caderno de desenvolvimento pessoal, onde vocês vão pensando sobre estas coisas, ai ai ai, como diz a minha professora de yoga, amorosamente, eu rebento com vocês. Bora lá pegar nesses cadernos, encontrar um local confortável, em tua casa, na praia, no jardim, onde tu quiseres. Podes pôr uma música que tu gostas e que te relaxe
e vamos refletir sobre estas questões que te vão permitir conhecer-te. A primeira pergunta é: quem sou eu? Quem sou eu nos meus diferentes contextos? Comigo mesma, na relação com os outros, no meu trabalho, com os meus amigos. Bem, escreve aí as tuas principais qualidades e defeitos. E olha, podes ser honesto, ninguém vai ler isso, não precisas omitir nada. É um jogo de honestidade. Segundo ponto, eu perguntei ao João e também te pergunto a ti: o que é que tu mais amas fazer? O que é que te dá prazer, alegria, energia e motivação? Podem ser coisas simples, mas escreves aí no teu caderno. Terceira pergunta: o que é que tu mais odeias? O que é que tu não suportas? O que é que tu te queres ver livre? Isso é super importante tu saberes e teres isso consciente. A partir de agora tu vais começar a estar mais atento e a não escolher coisas que te conduzem para esse caminho. Quarta pergunta: quais são os teus valores? O que é importante para ti? A tua família? A tua independência? Ter segurança? Sucesso? Saúde? Criatividade? Pensa lá bem, o que é que te movimenta? Quinta pergunta: o que é ter sucesso para ti? Em que é que tu pensas assim, bem, se eu tiver isto na minha vida, eu considero uma pessoa de sucesso? O que é? Que fatores são importantes estarem presentes? Sexta pergunta: o que é que tu querias ser quando tu tinhas 5 anos? E quando tinhas 10? Que mensagem te transmite esse desejo por trás disso? Era ajudar os outros, consertar coisas, resolver problemas? O que é? Qual é a essência que está escondida atrás disso? Sétima pergunta: o que é que tu fazes tão bem, com uma perna às costas, com imensa facilidade e que não te custa nada ou que até fazes de borla para os teus amigos ou para a tua família? O que é? E agora vocês pensam e dizem assim: mas isso não é nada especial, eu faço isso desde que sou criança. Mas é aí que está a magia, malta. Porque é uma coisa natural, é simples, é sem esforço para vocês. E para outras pessoas não é. Isso é que já torna por si só uma coisa especial. Prestem atenção e deixem estes talentos que vocês têm, podem ser partilhados com o mundo e vocês estão a deixar que o ego tome conta, enquanto vocês podem ser extraordinários em muita coisa. A cozinhar, a fazer bolos, em criar coisas, em escrever, em ensinar, sei lá eu, tanta coisas, tantas possibilidades. Dividam esses dons com o mundo e vejam tanta coisa bonita que pode acontecer. E oitava e última pergunta, e isto em género de desafio. Agarra no teu telemóvel e envia esta pergunta para 10 pessoas. Como me descreves? Que características, dons, talentos vês em mim? Adorava saber a que conclusões chegaram com este exercício. Envie-me uma mensagem e bora lá partilhar isso. E agora, vamos ao nosso tão esperado quadro de perguntas que vocês fizeram no Instagram. Se vocês ainda não sabem, se este é o primeiro episódio que vocês estão a ouvir, se não sabem a mínima do que é que eu estou a falar, nas redes sociais eu costumo sempre perguntar o que é que vocês querem saber sobre os temas que eu falo aqui. Vocês podem sempre deixar lá as vossas perguntas, as vossas sugestões. A primeira pergunta que vocês fizeram: como descobrir qual é o meu propósito? Bem, tu podes responder a estas perguntinhas anteriores que eu te acabei de fazer para gerar mais clareza sobre quem tu és, o que tu gostas de fazer e no que é que tu és bom. E podes também fazer o teu Ikigai. Já ouviste falar? Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de ser, de viver. É o que te motiva a acordar todas as manhãs. Ajuda-te a entender porque é que tu queres aquilo que tu queres, a razão por trás desses sonhos e ambições. Tu podes procurar no Google para veres uma imagem, mas basicamente é um exercício em que existem 4 círculos com uma área em comum. O que é que tu amas? O que é que o mundo necessita? O que é que tu és bom a fazer e o que é que te faz ganhar dinheiro suficiente? E aquela atividadezinha que está no meio, aqui nestas 4 áreas, é onde tu encontras o teu Ikigai. E encontrar o Ikigai significa conhecermos a nós mesmos. Eu vou fazer também uma partilha sobre isto nas redes sociais, mas assim já tens uma ideia do que é que eu estou a falar e em que é que consiste. Segunda pergunta: onde está o meu propósito? Ele não está guardado a 7 chaves algures. O propósito somos nós que o criamos. Tcharam! E como? Contribuindo para o mundo com algo de positivo. Provavelmente estamos habituados a falar propósito como algo que se procura ou que se descobre, e para muitas pessoas até acontece dessa forma. Outros defendem que o propósito não é um raio que cai sobre a tua cabeça, uma iluminação que chega até ti num momento específico da tua vida, depois de teres lutado muito para o encontrar. E até há uma ideia que eu gosto especialmente. Raramente o propósito é algo que encontramos após uma longa e difícil jornada, mas algo que ampara essa longa e difícil jornada, independentemente daquilo que nós encontramos no final. Daí a noção de que somos nós que o criamos. Isto prende-se em envolvermos com algo maior do que nós. E algo que nos nutre. A tal história que falei há pouco de fazermos aquilo que nos apaixona. Terceira pergunta. Eu achei que o meu propósito era o meu trabalho, mas claramente não é isso. E agora? Bem, bora desmistificar lá isto. Eu já falei um pouco antes, mas fiquem com estas ideias. O propósito não é tanto o trabalho, mas a contribuição do teu trabalho. O propósito não está ligado a uma função em específico na empresa X ou Y. E outra coisa,
O propósito não é algo constante, ele vai e vem e pode existir fases da nossa vida em que estamos neutros, em que não sentimos uma ligação a algo superior a nós e que nem nos importamos com isso, ou temos fases em que buscamos isso incessantemente, queremos a resposta. Aquilo que eu tenho para te dizer é: continua a caminhar e a fazer o teu caminho. Forçar-nos a encontrar o nosso propósito pode tornar-se altamente frustrante se estivermos super focados em chegar a essa tal meta final sem desfrutar do caminho. Sigam a vossa intuição, experimentem até encontrarem coisas com as quais se identifiquem. Nós tomamos decisões quando ainda não estamos preparados e isso vai fazer o quê? Vai deixar-nos frustrados, causar ansiedade. Nós temos a capacidade de analisar as coisas para nos ajudar a tomar decisões, não para o medo e a ansiedade tomarem conta. O excesso de pensamentos tende a paralisar-nos e tu já sabes disso, já viste os episódios anteriores. Quarta e última pergunta, e em jeito aqui de remate final. Só existe um propósito e é sempre o mesmo? Não. Nós podemos ter diferentes propósitos em diferentes fases da vida. Podemos também ter propósitos específicos para áreas da vida. Também depende isto dos valores que nós temos, daquilo que valorizamos e que nos faz sentido. Nós temos sempre a evoluir, a expandir a nossa consciência. O nosso propósito também vai ficando cada vez mais claro com o passar do tempo. Nem que seja pela quantidade de experiências que tivemos e que percebemos que o caminho não é por ali. Bem, eu lembro de ter 15 ou 16 anos e eu percebi que queria ajudar pessoas. Isto é um bocadinho vago, não é? Por isso, aquilo que me motivou a ir para a psicologia inicialmente foi ajudar pessoas. Com o passar do tempo, eu percebi que a psicologia é apenas um instrumento do meu propósito, da mesma maneira que este podcast é uma ferramenta deste meu propósito. Os exercícios que eu vos propus neste episódio são alguns dos exemplos de exercícios que eu fiz neste dissecar daquilo que seria o meu propósito, de perceber os valores pelos quais regia a minha vida, o que me apaixona, porque é que eu gostaria de ser lembrada. Bem, esses valores são a criatividade, a educação, serviço ao outro, comunicação. Tudo isto faz parte do meu propósito, da minha missão. Seja a dar consultas ou a gravar este podcast para vocês, eu sinto que o meu propósito está a ser cumprido. Sinto-me alinhada com aquilo que faço e com quem sou. E lembrem-se, o vosso propósito é serem vocês mesmos, a fazer aquilo que fazem de melhor, com o coração, de forma feliz e ao serviço dos outros. É um caminho que tem de ser percorrido e as respostas vão surgindo, vocês vão construindo esse caminho. E agora que estamos mesmo no final deste 7º episódio, e enquanto uma apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal que trabalha com pessoas nesse âmbito, quero dizer-vos que descobrir o nosso propósito implica ir destruindo as camadas que o medo foi construindo em volta dos nossos sonhos. E por vezes é mais difícil se fizermos esse caminho sozinhos. A terapia, o coaching, desafiam-nos a ir para o nosso próximo nível, a nós nos libertarmos. E por isso, eu quero deixar-te aqui, a propósito desta questão do Ikigai, os 5 passos para o encontrares, do livro do Ken Mogi. Então, o primeiro passo é tu começares pequeno e de forma consistente. Livra-te da mania das grandezas. Nós ficamos muito focados no ter um monte de coisas e acabamos por não ter nada. Escolhe uma área da tua vida que possas começar a melhorar, um bocadinho que seja, agora. Segundo aspecto, liberta-te. Liberta-te das ideias antigas de que não estão alinhadas contigo, com aquilo que queres fazer no teu momento presente. E liberta-te também das ideias pré-concebidas da sociedade, da tua família e dos teus amigos, que para ter sucesso tens de ter uma grande casa, o último carro do ano, casar, ter filhos. Nós internalizamos e tomamos como nossos muitos desses objetivos que nem sequer fazem parte de nós, que não nos fazem sentido. Terceiro aspecto, busca harmonia e sustentabilidade. Não adianta encontrar o Ikigai se não nos traz harmonia à nossa vida, se não é sustentável a longo prazo. Esta atividade, que eu acho que possa ser o meu propósito, deves olhar e perguntar: eu consigo me sustentar com isto? Vai ser bom para a minha saúde? Ou vou trabalhar até à exaustão, até ao burnout? Quarto aspecto, ter alegria nas pequenas coisas. Não condiciones a tua felicidade ao cumprimento de grandes objetivos. Um erro comum quando planeamos o nosso projeto de vida é criar logo um plano grandioso. Por exemplo, um objetivo é fazer um determinado curso e aquilo demora anos a concluir. Se só te permitires ser feliz no dia em que recebes o diploma, vais passar ali anos a sofrer e só foste feliz em apenas algumas horas. Aprenda a ter alegria nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas diárias, porque se vis, a nossa vida é composta maioritariamente por estes pequenos e mais singelos momentos, e não por grandes coisas a todo momento. Quinto aspecto, estar no aqui e no agora. Aprenda a viver o momento presente, a desfrutar mais da jornada, sem tanta obsessão com a meta final. Nós sofremos pelo desejo fora da hora, o hábito de antecipar o futuro ou de ficar a remoer no passado. E malta, nós chegamos ao fim deste episódio. Eu espero mesmo que este conteúdo tenha sido para ti. E lembra-te de partilhares com alguém que vai gostar de ouvir também. Sabes aquele teu amigo que anda perdido na maionese? É mesmo a ele ou a ela que tu vais enviar este episódio. Faz lá a tua boa ação do dia, vá.
E, obviamente, subscreve o canal no Spotify, ativa as notificações para seres dos primeiros a saber quando saem os próximos episódios e de acompanhar também o meu trabalho no Instagram em Sofia Bento Psicologia ou no Facebook Sofia Bento Psicologia e Desenvolvimento Pessoal. Se ainda não me seguem por lá, procurem porque publico conteúdos complementares aqui ao podcast. E fica a dica ainda do tema do próximo episódio: hobbies, rotinas e cenas. Até lá!